Pai enfrenta mistério no banheiro do hotel após filha sumir em festa inesquecível. A festa parecia saído de um sonho. Música explosiva, risadas ecoando pelos corredores do resort luxuoso em Santa Catarina. E Daniel, um pai solteiro, se divertindo como nunca. Clara, sua filha de 10 anos, estava ao seu lado, iluminando a noite com seu sorriso. Tudo era perfeito. Até que, ao olhar para os lados, Daniel percebeu que Clara não estava mais ali. O coração dele disparou. Uma sensação de frio na barriga tomou conta. Onde ela estaria? Ele saiu em disparada, passando por grupos de pessoas. Clara! Clara! A sua voz ecoava, mas a festa continuava, alheia à sua angústia. Ele começou a revirar o hotel. Cada minuto se arrastando como uma eternidade. Já estava ficando desesperado quando decidiu entrar no banheiro, um canto que ele nunca imaginou que poderia guardar qualquer pista. A luz fluorescente piscava, criando sombras estranhas nas paredes. Foi então que, ao se abaixar para olhar atrás de um caderno, aproxime-se e com as mãos trêmulas puxou-o. Um diário. A capa estava desgastada e, ao abri-lo, encontrou anotações de uma hóspede anterior. O que tinha lido fez seu sangue gelar. Ali, palavras sombrias falavam sobre uma série de desaparecimentos que ocorreram no hotel. Há décadas, hóspedes se esvaindo sem deixar rastro, histórias sussurradas entre os funcionários. A cada linha lida, a angústia crescia dentro de Daniel. Ele precisava encontrar Clara e saber se aquilo tinha alguma ligação com sua filha. O diário estava repleto de detalhes macabros. Falava de um antigo quarto, trancado a 7 chaves, que supostamente era maldito. Daniel sentiu a pressão crescendo. Era como se a atmosfera ao seu redor estivesse carregada de segredos enterrados. Ele sabia que precisava confrontar o gerente, que sempre parecia evitar o olhar curioso de Daniel. Algo nele não cheirava bem. Enquanto caminhava pelos corredores, o nó na garganta de Daniel dificultava a respiração. Ele se lembrou, achando que seria apenas uma pequena aventura. Agora ele se perguntava até que ponto aquela aventura poderia ter virado um pesadelo. Quando finalmente chegou ao escritório do gerente, o silêncio foi cortante. "Onde está minha filha?" Daniel exigiu. O homem, pálido e nervoso, hesitou antes de responder. O olhar dele desviou em algum ponto atrás de Daniel, como se visse algo que ele não conseguia. O coração de Daniel disparou. O que aquele hotel escondia? Ele estava prestes a descobrir. O relógio corria e o pânico crescia, mas no fundo, uma fagulha de esperança ainda queimava. Algo não estava certo, e ele precisava desvendar esse mistério antes que fosse tarde demais. O que realmente havia acontecido com Clara? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Daniel encarou o gerente. Uma tensão palpável no ar. "Onde está minha filha?" Sua voz ecoou, cortante como um grito em meio ao silêncio. O homem estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Ele hesitou, as mãos trêmulas agarrando a mesa. "Acalme-se, por favor. Não é tão simples." "Simples? Você sabe onde ela está?" Daniel cerrou os dentes, a sua paciência se esgotando. A verdade estava ali, bem na cara dele, mas o gerente não parecia disposto a compartilhar. Num impulso, ele avançou, quase colando o rosto no homem. Mas antes que pudesse continuar, um grito irrompeu do corredor. Uma mulher desesperada corria em sua direção.
Ela, a Clara, ela desapareceu. A cada sílaba, Daniel sentiu que o chão que estava na festa. Desapareceu? O que você está dizendo? O coração dele martelava. O pânico começou a crescer, pulsando como um tambor ensurdecedor. A mulher parou, ofegante, e as palavras saíram confusas. Ela estava com um grupo de crianças. Depois não conseguia encontrá-la. O mundo ficou em câmera lenta. Todas as opiniões que ele tinha sobre Clara, sobre a festa, sobre o próprio hotel, começaram a se desmoronar. Crianças? Que crianças? Ele precisava de respostas, mas a mulher parecia tão perdida quanto ele. Daniel apertou a testa, tentando juntar os pedaços. O diário, as histórias de desaparecimentos. Ela não pode ter entrado naquele quarto, não pode. A ideia o consumia, um pensamento escuro e absorvente. O gerente começou a gaguejar, a voz dele tremendo. Sabemos de algumas coisas sobre esse hotel. Já houve eventos estranhos. Como assim? O que você está escondendo? Daniel o interrompeu, a raiva e o desespero tomando conta de seu corpo. Ele estava a ponto de estrondo. A porta de um dos quartos se abriu com força e um garoto, com um olhar desassociado, saiu correndo. Ele parecia não ver ninguém, apenas fugindo. João! Uma mulher gritou do outro lado. Ele parou e olhou, seus olhos arregalados. Clara! A voz de Daniel vibrava com urgência, mas o garoto simplesmente balançou a cabeça, como se estivesse em outro lugar. Não, ela não está mais aqui. E então tudo desabou. Daniel se virou para o gerente, ansioso. Você sabe o que está acontecendo, não sabe? O homem desviou o olhar. E nesse segundo de hesitação, algo caiu na mente de Daniel. E se em meio a todas as promessas de diversão, houvesse algo mais profundamente enraizado. Algo que ligava o gerente àquela história. A mulher continuou a gritar, e os murmúrios da festa agora ecoavam como uma sinfonia de horror. Ela falou sobre algo no espelho, sobre um amigo dela que tinha desaparecido aqui. O nó na garganta de Daniel parecia ficar mais apertado a cada palavra. O gerente, então, se afastar lentamente. Mas antes que pudesse sair do alcance de Daniel, ele o segurou pelo braço. Nada de mentiras. O que você sabe sobre a maldição desse lugar? O gerente soltou um sorriso nervoso, quase como se tivesse perdido a sanidade. Apenas as crianças que desobedecem. Elas se tornam parte do hotel, para sempre. Daniel sentiu tudo girar. O que era real? Onde estava Clara? Segredos estavam prestes a ser revelados. E a verdade podia ser mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Ele tragou o seco. Antes que você fuja, me diga uma coisa. Clara, ela não é uma criança qualquer, é? As palavras pairaram no ar, pesadas como chumbo. O que estava por trás daquele sorriso pálido? A próxima resposta poderia mudar tudo. Daniel segurou firme o braço do gerente, os olhos fixos no homem pálido que parecia ter visto um fantasma. Nada de mentiras. O que você sabe sobre a maldição desse lugar? As palavras saíram em um sussurro ameaçador. Mas antes que o gerente respondesse, era a mulher desesperada que havia corrido pelo corredor. Ela foi vista no quarto trancado. A mulher parecia estar à beira de um colapso, apanhando ar entre as palavras. As crianças dizem que há algo lá dentro, algo que a chamou. O coração de Daniel disparou. O quê? Que crianças? Onde? Sua mente se movia a 1000 por hora. Ele não queria ouvir mais histórias de desaparecimentos, mas agora estava cada vez mais convincente que Clara poderia estar em perigo. Uma menina. Ela levou. Ela falou sobre um amigo perdido. A mulher balançou a cabeça, como se tentando afastar uma imagem aterrorizante. Disseram que só quem entra nesse quarto nunca volta. Nunca! O gerente arqueou as sobrancelhas, numa tentativa de se desvincular da situação. Isso não é verdade.
Apenas fuja quem não escuta os avisos. Ninguém deveria entrar ali. Daniel se sentiu encolher. Então, onde fica? O que pode acontecer? O que você está escondendo? O desespero ardia em sua voz. Ele nunca tinha se sentido tão como se a atmosfera já estivesse pesado o suficiente. Um som estrondoso irrompeu do corredor. Um grito agudo, vindo de uma criança. Daniel virou-se abruptamente e viu, ao fundo, uma figura pequena correndo. "Clara!" gritou ele, o sangue gelando em suas veias. Mas quando se aproximou, uma sensação de estranhamento tomou conta dele. A menina não era Clara. Era outra criança. E mais assustador, ela parecia igual a Clara, com a mesma expressão, os mesmos traços. "Quem é você?" Daniel perguntou, a voz tremendo. Sou Clara." Ela disse isso com uma voz pequena, mas decidida, e Daniel sentiu uma onda de frio na espinha. "Não, você não é." Ele estava em choque. "Clara, onde está você? O que aconteceu?" A nova menina hesitou, a expressão dela mudando rapidamente de alegria para confusão. Ela me trouxe aqui. Eu prometi. A realidade começou a desmoronar. O gerente, que assistia à cena com os olhos arregalados, finalmente falou: "As crianças dizem que quem descobre o bento de olho, tornaram elas mesmas." Daniel afastou-se, processando as palavras. O que você está dizendo?" A sala parecia girar e o nó em sua garganta aumentava, enquanto ele sentia que o mundo conhecia mais do que ele. A menina que se dizia Clara começou a flutuar para trás, como se tivesse um poder invisível que a puxasse para uma direção obscura no corredor. "Eu sou Clara", ela repetiu, mas ao mesmo tempo era como se outras vozes ecoassem. Daniel sentiu o coração disparar. Uma dor monstruosa se instalou em seu peito. Ele percebeu que talvez não pudesse lutar contra o que estava acontecendo. "Não, Clara!" ele gritou, estendendo a mão em um gesto instintivo de proteção. Mas a figura da criança se desvanecia, como fumaça diante de uma tempestade. "É tarde demais para salvá-la, Daniel." O gerente teve a audácia de sussurrar, enquanto uma expressão de vitória zombeteira escapava de seus lábios. "Ela é uma delas agora. E tão logo você também será. Renuncie enquanto pode." A revelação bateu como. Todos ao redor vinham e partiam. Ele percebeu que o verdadeiro horror do hotel ia além de qualquer desaparecimento. Clara poderia já não ser Clara. E enquanto o eco dos sussurros sombrios se intensificava ao seu redor, um sentimento de desespero assolou o coração de Daniel. Ele teria que enfrentar algo muito mais profundo e aterrorizante do que ele jamais poderia imaginar. E agora, o que ele faria? A verdade estava naquelas paredes e o tempo estava se esgotando. Daniel estava paralisado. Olhando para a menina que afirmava ser Clara, tudo ao seu redor se desvanecia. Ele sentia seu coração pulsando em seu peito, como um tambor apressado. "Não, você não é ela!" ele gritava, mas as palavras estavam presas na garganta, misturadas com o medo e a confusão. O que estava acontecendo? As promessas de uma noite divertida agora desmoronavam sob o peso daquele mistério surpreendente. A criança que se dizia Clara recuou lentamente, como se algo invisível a puxasse. "Ela está aqui", a vozinha rés. Era uma mistura de vozes, uma multidão de risadas e sussurros ecos perdidos. E Daniel começava a entender que não era só a filha que ele estava perdendo. O gerente, de pé ao seu lado, parecia dividido entre medo e satisfação. "As regras não podem ser quebradas, Daniel. Você não entende?" Ele sussurrou, o rosto pálido e tenso. Daniel olhou nos olhos do gerente, buscando respostas, mas encontrou apenas um abismo. "O que você sabe sobre esse quarto? O que acontece lá dentro?" Sua voz tremia.
e ele notou que as paredes pareciam se fechar ao redor dele. As risadas da festa se tornaram ecos distantes. Às vezes, pessoas não voltam, e outras, elas simplesmente se tornam parte do hotel. A frase soou como um aviso funesto, e uma onda de desespero tomou conta de Daniel. Ele precisava agir, precisava da Clara de volta. O que está acontecendo realmente? Ele insistiu, mas as palavras pareciam dissolver-se no ar. E então, um som estrondoso cortou o silêncio. Uma pequena porta se abriu e um grandão de crianças saiu, vozes altas, risonhas, mas algo nelas não era normal. Uma vibração estranha que deixava Daniel em alerta. Era como se aquelas crianças estivessem em outro mundo, uma realidade distorcida. Elas dançavam, pulavam, mas seus olhos pareciam vazios, refletindo uma escuridão que congelava o sangue dele. Daniel se virou para o grupo. Então, entre eles, reconheceu uma menina com o cabelo cacheado e um vestido azul. Clara! Ele gritou novamente, a voz ecoando com uma mistura de esperança e desespero. Assim que ele deu um passo em direção a ela, uma sensação de náusea o acometeu. Um dos meninos mais próximos se virou e olhou para ele com olhos que não eram de criança. Você não devia estar aqui. A frase foi sussurrada com uma voz gélida que fez a pele de Daniel arrepiar. Quem são vocês? Ele perguntou, assustado, mas uma vibe de superioridade emanava deles, como se soubessem algo que ele não sabia. Elas são nossas agora, um deles disse, apontando para a menina que se dizia. Crianças começaram a se reunir ao redor dela, formando um círculo. Daniel sentiu o chão sob seus pés tremer. O gerente estava agora muito perto, com um sorriso de quem conhecia todos os segredos. Apenas as que não obedecem são levadas. Clara é uma delas. Você só está atrasando o inevitável. As palavras caíram pesadas como chumbo. O que lhe queria dizer? O que significava aquilo? Clarão, por favor. Ele implorava, sentindo o desespero subir. Mas a menina apenas olhou para ele, e o semblante mudou. Você devia ter me seguido antes, papai. O choque varreu Daniel. Aquela voz não soava familiar. Estava distorcida, como um eco de algo que ele queria esquecer. E o silêncio caiu de novo, quando do fundo do corredor, uma luz começou a piscar. A luz ficou mais forte, e o ar pareceu ficar denso, quase palpável. Daniel olhou em volta, os rostos das crianças agora mudando, revelando algo mais. Não eram só crianças. Eram sombras. Com um movimento rápido, ele sem querer encolheu-se ao lado do. E nesse instante, tudo pareceu congelar. Então, uma menina com aparência noturna surgiu das sombras. O olhar dela atravessou a sala como uma adaga. É hora de escolher. As palavras ecoaram, e Daniel sentiu sua sanidade entrar em colapso. Escolher? Ele perguntou, sentindo o chão balançar sob ele. E então, um grito cortou o ar, por alguma razão ainda desconhecida. Não deixe ela voltar. Ninguém nunca volta. A frase soou como um trovão, carregada de um terror que gelou o sangue de Daniel. Quem é você? O que é esse lugar? Daniel gritou. A urgência em sua voz se intensificou. Ele não sabia de nada, mas uma coisa era clara. Ele estava no meio de algo muito maior do que ele imaginava, e suas escolhas poderiam moldar não apenas o destino de Clara, mas de todos ao seu redor. Escolher, a menina repetiu, enquanto a sala começava a girar, e Daniel soube que não tinha mais tempo. Seu mundo estava prestes a mudar de uma vez por todas, e ele precisava decidir rápido. Salvar sua filha ou enfrentar o que estava se escondendo atrás da verdade daquele lugar amaldiçoado. Uma única fração de segundo.
uma escolha que poderia condenar ou redimir. O desespero cresceu enquanto a escuridão se aproximava. Daniel estava paralisado, olhando para a menina que afirmava ser Clara. Tudo ao seu redor se desvanecia. Ele sentia seu coração pulsando em seu peito, como um tambor apressado. Não, você não é ela! Ele gritava, mas as palavras estavam presas na garganta, misturadas com o medo e a confusão. O que estava acontecendo? As promessas de uma noite divertida agora desmoronavam sobre o peso daquele mistério surpreendente. A criança que se dizia Clara recuou lentamente, como se algo invisível a puxasse. Ela está aqui! A vozinha ressoava, mas não era a voz de Clara. Era uma mistura de vozes, uma multidão de risadas e sussurros ecos perdidos. E Daniel começava a entender que não era só a filha que ele estava perdendo. O gerente de pé ao seu lado parecia dividido entre mim. Podem ser quebradas, Daniel. Você não entende? Ele sussurrou, o rosto pálido e tenso. Daniel olhou nos olhos do gerente, buscando respostas, mas encontrou apenas um abismo. O que você sabe sobre esse quarto? O que acontece lá dentro? Sua voz tremia e ele notou que as paredes pareciam se fechar ao redor dele. As risadas da festa se tornaram ecos distantes. Às vezes, pessoas não voltam, e outras, elas simplesmente se tornam parte do hotel. A frase soou como um aviso funesto, e uma onda de desespero tomou conta de Daniel. Ele precisava agir, precisava da Clara de volta. O que está acontecendo realmente? Ele insistiu, mas as palavras pareciam dissolver-se no ar. E então, um som estrondoso cortou o silêncio. Uma pequena porta se abriu e um grupo de crianças saiu. Vozes altas, risonhas, mas algo nelas não era normal. Uma vibração estranha que deixava Daniel em alerta. Era como se aquelas crianças estivessem em outro mundo, uma realidade distorcida. Elas dançavam, pulavam, mas congelava o sangue dele. Daniel se virou para o grupo. Então, entre eles, reconheceu uma menina com o cabelo cacheado e um vestido azul. Clara! Ele gritou novamente, a voz ecoando com uma mistura de esperança e desespero. Assim que ele deu um passo em direção a ela, uma sensação de náusea o acometeu. Um dos meninos mais próximos se virou e olhou para ele com olhos que não eram de criança. Você não devia estar aqui. A frase foi sussurrada com uma voz gélida que fez a pele de Daniel arrepiar. Quem são vocês? Ele perguntou, assustado, mas uma vibe de superioridade emanava deles, como se soubessem algo que ele não sabia. Elas são nossas agora, um deles disse, apontando para a menina que se dizia Clara. As outras crianças começaram a se reunir ao redor dela, formando um círculo. Daniel sentiu o chão sob seus pés tremer. O gerente estava agora muito perto. Com um sorriso de quem conhecia todos os segredos. Apenas as que não obedecem são levadas. Clara é uma delas. Você só está atrasando o inevitável. As palavras caíram pesadas como chumbo. O que ele queria dizer? O que significava aquilo? Clarão, por favor, ele implorava, sentindo o desespero subir. Mas a menina apenas olhou para ele, e o semblante mudou. Você devia ter me seguido antes, papai. O choque varreu Daniel. Aquela voz não soava familiar. Estava distorcida, como um eco de algo que ele queria esquecer. E o silêncio caiu de novo, quando do fundo do corredor, uma luz começou a piscar. A luz ficou mais forte e o ar pareceu ficar denso, quase palpável. Daniel olhou em volta. Os rostos das crianças agora mudando, revelando algo mais. Não eram só crianças, eram sombras. Com um movimento rápido, ele sem querer encolheu-se ao lado do gerente, e nesse instante, tudo pareceu congelar. Então,
Uma menina com aparência noturna surgiu das sombras. O olhar dela atravessou a sala como uma adaga. É hora de escolher. As palavras ecoaram, e Daniel sentiu sua sanidade entrar em colapso. Eis que chão balançar sob ele. Então, um grito cortou o ar, por alguma razão ainda desconhecida. Não deixe ela voltar, ninguém nunca volta. A frase soou como um trovão, carregada de um terror que gelou o sangue de Daniel. Quem é você? O que é esse lugar? Daniel gritou. A urgência em sua voz se intensificou. Ele não sabia de nada, mas uma coisa era clara. Ele estava no meio de algo muito maior do que ele imaginava, e suas escolhas poderiam moldar não apenas o destino de Clara, mas de todos ao seu redor. E então, no meio do tumulto, um grito cortante surgiu. Pai! Era a voz de Clara. Daniel virou-se na direção do som e viu Clara, ela mesma, retornando de um lugar obscuro nas sombras. O olhar dela era diferente, mais profundo e tão cheio de dor. Clara! Ele estava paralisado. Mas o que não fazia sentido era que ela estava agora envolta por uma aura de luz, contrastando com a escuridão ao seu redor. Pai, eu não posso ir. Com você! As palavras dela cortavam como lâminas. O olhar dela estava vazio, distante. Apenas escolha. Escolha entre Clara e quem ela se tornou. A criança que se dizia Clara gritou, enquanto as outras crianças seguravam Clara, puxando-a para longe, como se desejassem se apoderar dela de vez. Daniel começou a gritar, não mais por Clara, mas por toda a situação. Deixem-na em paz. Ele sentia o desespero se transformar em raiva, mas em meio ao caos, ele percebeu algo. A voz de sua filha estava mudando. Seus olhos estavam escurecendo. Pai, eu não sou quem você pensa que sou, Clara gritou, o terror distorcendo a voz dela. Era como se uma luta interna estivesse acontecendo dentro dela. Daniel, devastador? Essa coisa no lugar dela queria que ele escolhesse. E no momento em que ele começou a raciocinar, as sombras ao redor dele pareceram ganhar vida, dançando e sussurrando segredos. Ele finalmente compreendeu que não era somente a filha que estava em perigo, mas a própria essência dele. E enquanto o caos se intensificava, ele percebeu que a verdadeira escolha não era sobre salvar Clara, mas sobre salvar a si mesmo e suas próprias sombras. Escolha! Gritaram, e o mistério ganhou um novo peso. Aquilo que ele tanto temia estava se revelando bem diante de seus olhos, e ele estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo, não só para ele, mas para todos ao seu redor. O que quer que fosse aquela verdade distorcida, a hora de encarar a escuridão finalmente havia chegado. Daniel estava paralisado. Olhando para a menina que afirmava ser Clara, tudo ao seu redor se desvanecia. Ele sentia seu coração pulsando em seu peito, como um tambor apressado. Não! Você não é ela! Ele gritava. Palavras estavam presas na garganta, misturadas com o medo e a confusão. O que estava acontecendo? As promessas de uma noite divertida agora desmoronavam sob o peso daquele mistério surpreendente. A criança que se dizia Clara recuou lentamente, como se algo invisível a puxasse. Ela está aqui! A vozinha ressoava. Mas não era a voz de Clara. Era uma mistura de vozes, uma multidão de risadas e sussurros ecos perdidos. E Daniel começava a entender que não era só a filha que estava perdendo. O gerente, de pé ao seu lado, parecia dividido entre medo e satisfação. As regras não podem ser quebradas, Daniel. Você não entende? Ele sussurrou, o rosto pálido e tenso. Daniel olhou nos olhos do gerente, buscando respostas, mas encontrou apenas um abismo. O que você sabe sobre esse quarto? O que acontece lá dentro?
Sua voz tremia e ele notou que as paredes pareciam se fechar ao redor dele. As risadas da festa se tornaram ecos distantes. Às vezes, pessoas não voltam, e outras, elas simplesmente. Do hotel, a frase soou como um aviso funesto, e uma onda de desespero tomou conta de Daniel. Ele precisava agir, precisava da Clara de volta. O que está acontecendo realmente? Ele insistiu, mas as palavras pareciam dissolver-se no ar. E então, um som estrondoso cortou o silêncio. Uma pequena porta se abriu e um grupo de crianças saiu. Vozes altas, risonhas, mas algo nelas não era normal. Uma vibração estranha que deixava Daniel em alerta. Era como se aquelas crianças estivessem em outro mundo, uma realidade distorcida. Elas dançavam, pulavam, mas seus olhos pareciam vazios, refletindo uma escuridão que congelava o sangue dele. Daniel se virou para o grupo. Então, entre eles, reconheceu uma menina com o cabelo cacheado e um vestido azul. Clara! Ele gritou novamente, a voz ecoando com uma mistura de esperança e desespero. Assim que ele deu um passo em direção a ela, uma sensação de náusea o acometeu. Um dos meninos mais próximos se virou e olhou para ele com olhos que não eram de ser. Devia estar aqui. A frase foi sussurrada com uma voz gélida que fez a pele de Daniel arrepiar. Quem são vocês? Ele perguntou assustado, mas uma vibe de superioridade emanava deles, como se soubessem algo que ele não sabia. Elas são nossas agora, um deles disse, apontando para a menina que se dizia Clara. As outras crianças começaram a se reunir ao redor dela, formando um círculo. Daniel sentiu o chão sob seus pés tremer. O gerente estava agora muito perto, com um sorriso de quem conhecia todos os segredos. Apenas as que não obedecem são levadas. Clara é uma delas. Você só está atrasando o inevitável. As palavras caíram pesadas como chumbo. O que ele queria dizer? O que significava aquilo? Clara, novo quando, do fundo do corredor, uma luz começou a piscar. A luz ficou mais forte e o ar pareceu ficar denso, quase palpável. Daniel olhou em volta. Os rostos das crianças agora mudando, revelando algo mais. Não eram só crianças, eram sombras. Com um movimento rápido, ele se encolheu ao lado do gerente. E nesse instante, tudo pareceu congelar. Então, uma menina com aparência noturna surgiu das sombras. O olhar dela atravessou a sala como uma adaga. É hora de escolher. As palavras ecoaram, e Daniel sentiu sua sanidade entrar em colapso. Escolher? Ele perguntou, sentindo o chão balançar sob ele. E então um grito cortou o ar, por alguma razão ainda desconhecida. Não deixe ela voltar, ninguém nunca volta. A frase soou como um trovão, carregada de um terror que gelou o sangue de Daniel. Quem é você? O que é esse lugar? Daniel gritou. A urgência em sua voz se intensificou. Ele não sabia de nada, mas uma coisa era clara. Ele estava no meio de algo muito maior do que ele imaginava, e suas escolhas poderiam moldar não apenas o destino de Clara, mas de todos ao seu redor. E então, no meio do tumulto, um grito cortante surgiu. Pai! Era a voz de Clara. Daniel virou-se na direção do som e viu Clara, ela mesma, retornando de um lugar obscuro nas sombras. O olhar dela era diferente, mais profundo e tão cheio de dor. Uma mistura de esperança e desespero tomou conta dele. Clara, ele estava paralisado, mas o que não fazia sentido era que ela estava agora envolta por uma aura de luz, contrastando com a escuridão ao seu redor. Pai, eu não posso ir com você. As palavras dela cortavam como lâminas. O olhar dela estava vazio, distante. Apenas escolha. Escolha entre Clara e quem ela se tornou. A criança que se dizia Clara gritou, enquanto as outras crianças seguravam a verdadeira Clara, puxando-a para longe dela. Daniel começou a gritar, não mais por Clara, mas por toda a situação. Deixem-na em paz.
Ele sentia o desespero se transformar em raiva. Mas, em meio ao caos, ele percebeu algo. A voz de sua filha estava mudando. Seus olhos estavam escurecendo. Pai, eu sou quem eu sempre fui. Essa não sou eu! Clara gritou, o terror distorcendo a voz dela. Foi então que um frio gélido atravessou Daniel, como se algo em seu peito se quebrasse. E tudo se iluminou. Um brilho ofuscante surgiu de Clara, fazendo todos na sala retrocederem. Mas a verdadeira reviravolta estava por vir. O gerente, aterrorizado, começou a gritar. Não, não pode ser! A luz então revelou algo chocante. Um espelho estava instalado na parede ao fundo, e a imagem que estava refletida era ainda mais horripilante. Era Daniel, mas não como ele era, e sim como se fosse uma versão distorcida dele mesmo, envolto em sombras. Isso não é real, ele percebeu, mas a verdade era inegável. Ele não era apenas o pai, ele era um dos desaparecidos também. Ele começou a se lembrar, fragmentos de sua infância nas sombras do hotel. Eu? Você está errado, Daniel gritou. Mas a imagem no espelho sorria de volta para ele, com olhos famintos e sombrios. Você sempre foi parte disso, Daniel, desde o início. A maldição também é sua. O chão tremeu ainda mais, e as crianças se dispersaram. A verdadeira Clara desaparecia sob as mãos das sombras. Não, Clara! Daniel gritou, mas a verdade estava clara como a luz que o ofuscava. Nunca, eu não posso! Ele sentiu todo o ar sair de seus pulmões. Até onde tudo tinha chego, a luz se apagou novamente, e um silêncio mortal ocupou o espaço. Ele tinha que decidir: seguir Clara e ser consumido pela escuridão, ou enfrentar o que verdadeiramente era, e salvar não apenas sua filha, mas a si mesmo. O futuro estava se desmanchando diante dele, e a verdadeira escolha estava apenas começando. Daniel estava paralisado. Olhando para a menina que afirmava ser Clara, tudo ao seu redor se desvanecia. Ele sentia seu coração pulsando em seu peito, como um tambor apressado. Não! Você não é ela! Ele gritava, mas as palavras estavam presas na garganta, misturadas com o medo e a confusão. O que estava acontecendo? As promessas de uma noite divertida agora desmoronavam sob o peso daquele mistério surpreendente. A criança, que se dizia Clara, recuou lentamente, como se algo invisível a puxasse. Ela está aqui, a vozinha ressoava, mas não era a voz de Clara. Era uma mistura de vozes, uma multidão de risadas e sussurros, ecos perdidos, e Daniel começava a entender que não era só a filha que estava perdendo. O gerente de pé ao seu lado parecia dividido entre medo e satisfação. As regras não podem ser quebradas, Daniel. Você não entende? Ele sussurrou, o rosto pálido e tenso. Daniel olhou nos olhos do gerente, buscando respostas, mas encontrou apenas um abismo. O que você sabe sobre esse quarto? O que acontece lá dentro? Sua voz tremia, e ele notou que as paredes pareciam se fechar ao redor dele. As risadas da festa se tornaram ecos distantes. Às vezes, pessoas não voltam, e outras, elas simplesmente se tornam parte do. Frase soou como um aviso funesto, e uma onda de desespero tomou conta de Daniel. Ele precisava agir, precisava da Clara de volta. O que está acontecendo realmente? Ele insistiu, mas as palavras pareciam dissolver-se no ar. E então, um som estrondoso cortou o silêncio. Uma pequena porta se abriu, e um grupo de crianças saiu, vozes altas, risonhas. Mas algo nelas não era normal. Uma vibração estranha que deixava Daniel em alerta. Era como se aquelas crianças estivessem em outro mundo, uma realidade distorcida. Elas dançavam, pulavam, mas seus olhos pareciam vazios, refletindo uma escuridão que congelava o sangue dele. Daniel se virou para o grupo.
Então, entre eles, reconheceu uma menina, com o cabelo cacheado e um vestido azul. Clara! Ele gritou novamente, a voz ecoando com uma mistura de esperança e desespero. Assim que ele deu um passo em direção a ela, uma sensação de náusea o acometeu. Um dos meninos mais próximos se virou e olhou para ele com olhos que não eram de criança. Você, a frase foi sussurrada com uma voz gélida que fez a pele de Daniel arrepiar. Quem são vocês? Ele perguntou, assustado. Mas uma vibe de superioridade emanava deles, como se soubessem algo que ele não sabia. Elas são nossas agora, um deles disse, apontando para a menina que se dizia Clara. As outras crianças começaram a se reunir ao redor dela, formando um círculo. Daniel sentiu o chão sob seus pés tremer. O gerente estava agora muito perto, com um sorriso de quem conhecia todos os segredos. Apenas as que não obedecem são levadas. Clara é uma delas. Você só está atrasando o inevitável. As palavras caíram pesadas como chumbo. O que ele queria dizer? O que significava aquilo? Clara, por favor, ele implorava, sentindo o desespero subir. Mas a menina apenas olhou para ele, e o semblante mudou. Você devia ter me seguido antes, papai. O choque varreu Daniel. Aquela voz não soava familiar. Estava distorcida, como um eco de algo que ele queria esquecer. E o silêncio caiu de novo. Fundo do corredor, uma luz começou a piscar. A luz ficou mais forte e o ar pareceu ficar denso, quase palpável. Daniel olhou em volta, os rostos das crianças agora mudando, revelando algo mais. Não eram só crianças, eram sombras. Com um movimento rápido, ele se encolheu ao lado do gerente, e nesse instante, tudo pareceu congelar. Então uma menina com aparência noturna surgiu das sombras. O olhar dela atravessou a sala como uma adaga. É hora de escolher. As palavras ecoaram, e Daniel sentiu sua sanidade entrar em colapso. Escolher? Ele perguntou, sentindo o chão balançar sob ele. E então, um grito cortou o ar, por alguma razão ainda desconhecida. Não deixe ela voltar. Ninguém nunca volta. A frase soou como um trovão, carregada de um terror que gelou o sangue de Daniel. Quem é você? O que é esse lugar? Daniel gritou. A urgência em sua voz se intensificou. Ele não sabia de nada, mas uma coisa era clara. Ele estava no meio de algo muito maior do que ele imaginava. E suas escolhas poderiam moldar não apenas o destino de Clara, mas de todos ao seu redor. E então, no meio do tumulto, um grito cortante surgiu. Pai! Era a voz de Clara! Daniel virou-se na direção do som e viu Clara, ela mesma, retornando de um lugar obscuro nas sombras. O olhar dela era diferente, mais profundo e tão cheio de dor. Uma mistura de esperança e desespero tomou conta dele. Clara! Ele estava paralisado, mas o que não fazia sentido era que ela estava agora envolta por uma aura de luz, contrastando com a escuridão ao seu redor. Pai, eu não posso ir com você. As palavras dela cortavam como lâminas. O olhar dela estava vazio, distante. Apenas escolha. Escolha entre Clara e quem ela se tornou. A criança que se dizia Clara gritou, enquanto as outras crianças seguravam a verdadeira Clara, puxando-a para longe dela. Daniel começou a gritar, não mais por Clara, mas por toda a situação. Deixem-na em paz. Ele sentiu o desespero se transformar em raiva. Mas, em meio ao caos, ele percebeu algo. A voz de sua filha estava mudando. Seus olhos estavam escurecendo. Pai, eu sou quem eu sempre fui. Essa não sou eu. Clara gritou, o terror distorcendo a voz dela. Foi então que um frio gélido atravessou Daniel, como se algo em seu peito se quebrasse. E tudo se iluminou. Um brilho ofuscante surgiu de Clara, fazendo todos na sala retrocederem. Mas a verdadeira reviravolta estava por vir. O gerente, aterrorizado, começou a gritar. Não, não pode ser! A luz, então, revelou algo chocante. Um espelho estava instalado na parede ao fundo, e a imagem que estava refletida era ainda mais horripilante.
Era Daniel, mas não como ele era, e sim como se fosse uma versão distorcida dele mesmo, envolto em sombras. Isso não é real, ele percebeu, mas a verdade era inegável. Ele não era apenas o pai, ele era um dos desaparecidos também. Ele começou a se lembrar, fragmentos de sua infância nas sombras do hotel. Você está errado, Daniel gritou, mas a imagem no espelho sorria de volta para ele, com olhos famintos e sombrios. Você sempre foi parte disso, Daniel, desde o início. A maldição também é sua. O chão tremeu ainda mais e as crianças se dispersaram. A verdadeira Clara desaparecia sob as mãos das sombras. Não, Clara! Daniel gritou, mas a verdade estava clara como a luz que o ofuscava. Nunca, eu não posso. Ele sentiu todo o ar sair de seus pulmões, até onde tudo tinha chego. A luz se apagou novamente e um silêncio mortal ocupou o espaço. Ele tinha que decidir: seguir Clara e ser consumido pela escuridão, ou enfrentar o que verdadeiramente era e salvar não apenas sua filha, mas a si mesmo. O futuro estava se desmanchando diante dele, e a verdadeira escolha estava apenas começando. Subitamente, o estrondo ensurdecedor quebrou o silêncio. A parede ao lado do espelho começou a rachar, fissuras se espalhando como teias de aranha. Algo dentro do hotel estava se agitando. Um vórtice de sombras se formou no espaço entre as rochas exposta. Figura grotesca começou a emergir, contorcendo-se e gritando em agonia. O olhar de Daniel estava fixo na figura. Era uma mulher, ou o que restava dela. Seu rosto uma mistura de dor e fúria, transformando em um grito aterrorizante. O que você fez, Daniel? Você sempre soube. A voz dela reverberou pelo corredor, cheio de um ódio e dor profundos. Daniel ficou paralisado, o coração batendo forte. Ele não conseguia compreender. Mãe? A palavra saiu involuntariamente de sua boca. Então, a verdade o atingiu como uma onda. A mulher na frente dele era sua mãe, desaparecida há anos. Você nunca me deixou partir, ela rugiu, revelando uma realidade devastadora. Culpá-lo por tudo o que aconteceu, por ser a razão da sua prisão naquele hotel. Não, eu não posso ser parte disso. Não sou como você, Daniel gritou, mas as palavras pareciam vazias. A figura continuou a se expandir, e com um gesto brutal, ela levou Daniel até o espelho, a imagem refletida agora se distorcendo, formando um novo rosto. Clara, perdida nas sombras. Escolha! Você se tornará você mesmo ou deixará Clara para trás? Sua mãe gritou, enquanto a verdade do hotel se desenrolava como um rolo compressor. O terror tomou conta dele. E agora, enquanto a imagem de Clara se apagava atrás do reflexo sombrio, Daniel se viu encurralado. As vozes de todas as crianças ecoando na sala. Um lamento coletivo. Clara! Gritou, um último grito de desespero. Mas quando Daniel olhou para o espelho, ele não viu mais sua filha. Ao invés disso, o que o recebeu de volta foi ele mesmo, mas não como era. Era ele, cercado por uma aura de trevas. Ele entendeu. A escolha era verdadeiramente dele. E se não tomasse uma atitude, tanto Clara quanto ele estariam condenados para sempre. O abismo se abria sob seus pés. Ele tinha que agir, mas o tempo estava se esgotando. Daniel estava paralisado. Olhando para a menina que afirmava ser Clara, tudo ao seu redor se desvanecia. Ele sentia seu coração pulsando em seu peito, como um tambor apresso. Não, você não é ela! Ele gritava, mas as palavras estavam presas na garganta, misturadas com o medo e a confusão. O que estava acontecendo? As promessas de uma noite divertida agora desmoronavam sob o peso daquele mistério surpreendente. A criança que se dizia Clara recuou lentamente, como se algo invisível a puxasse. Ela está aqui! A vozinha ressoava, mas não era a voz de Clara.
Era uma mistura de vozes, uma multidão de risadas e sussurros, ecos perdidos. E Daniel começava a entender que não era sua filha que estava perdendo. O gerente, de pé ao seu lado, parecia dividido entre medo e satisfação. As regras não podem ser quebradas, Daniel. Você não entende? Ele sussurrou, o rosto pálido e tenso. Daniel olhou nos olhos do gerente, buscando respostas, mas encontrou apenas um abismo. O que você sabe sobre esse quarto? O que acontece lá dentro? Sua voz tremia, e ele notou que as paredes pareciam se fechar ao redor dele. As risadas da festa se tornaram ecos distantes. Às vezes, não voltam, e outras, elas simplesmente se tornam parte do hotel. A frase soou como um aviso funesto, e uma onda de desespero tomou conta de Daniel. Ele precisava agir, precisava da Clara de volta. O que está acontecendo realmente? Ele insistiu, mas as palavras pareciam dissolver-se no ar. E então, um som estrondoso cortou o silêncio, uma pequena porta se abriu e um grupo de crianças saiu. Vozes altas, risonhas, mas algo nelas não era normal. Uma vibração estranha que deixava Daniel em alerta. Era como se aquelas crianças estivessem em outro mundo, uma realidade distorcida. Elas dançavam, pulavam, mas seus olhos pareciam vazios, refletindo uma escuridão que congelava o sangue dele. Daniel se virou para o grupo. Então, entre eles, reconheceu uma menina com o cabelo cacheado e um vestido azul. Clara! Ele gritou novamente, a voz ecoando com uma mistura de esperança e desespero. Assim que ele deu um passo em direção a ela, uma sensação de náusea o acometeu. Um dos meninos mais próximo, com olhos que não eram de criança. Você não devia estar aqui. A frase foi sussurrada com uma voz gélida que fez a pele de Daniel arrepiar. Quem são vocês? Ele perguntou, assustado, mas uma vibe de superioridade emanava deles, como se soubessem algo que ele não sabia. Elas são nossas agora, um deles disse, apontando para a menina que se dizia Clara. As outras crianças começaram a se reunir ao redor dela, formando um círculo. Daniel sentiu o chão sob seus pés tremer. O gerente estava agora muito perto, com um sorriso de quem conhecia todos os segredos. Apenas as que não obedecem são levadas. Clara é uma delas. Você só está atrasando o inevitável. As palavras caíram pesadas como chumbo. O que ele queria dizer? O que significava aquilo? Clara, por favor, ele implorava sentindo o desespero subir. Mas a menina apenas olhou para ele, e o semblante mudou. Você devia ter me seguido antes, papai. O choque varreu Daniel. Aquela voz não soava familiar. Estava distorcida como que ele queria esquecer. E o silêncio caiu de novo quando, do fundo do corredor, uma luz começou a piscar. A luz ficou mais forte e o ar pareceu ficar denso, quase palpável. Daniel olhou em volta, os rostos das crianças agora mudando, revelando algo mais. Não eram só crianças, eram sombras. Com um movimento rápido, ele se encolheu ao lado do gerente, e nesse instante, tudo pareceu congelar. Então, uma menina com aparência noturna surgiu das sombras. O olhar dela atravessou a sala como uma adaga. É hora de escolher. As palavras ecoaram, e Daniel sentiu sua sanidade entrar em colapso. Escolher? Ele perguntou, sentindo o chão balançar sob ele. E então, um grito cortou o ar, por alguma razão ainda desconhecida. Não deixe ela voltar, ninguém nunca volta. A frase soou como um trovão, carregada de um terror que gelou o sangue de Daniel. Quem é você? O que é esse lugar? Daniel gritou. A urgência em sua voz se intensificou. Ele não sabia de nada, mas uma coisa era clara. Ele estava no meio de algo muito maior do que ele imaginava. E suas escolhas poderiam moldar não apenas o destino de Clara, mas de todos ao seu redor. E então, no meio do tumulto, um grito cortante surgiu. Pai! Era a voz de Clara.
Daniel virou-se na direção do som e viu Clara, retornando de um lugar obscuro nas sombras. O olhar dela era diferente, mais profundo e tão cheio de dor. Uma mistura de esperança e desespero tomou conta dele. Clara! Ele estava paralisado. Mas o que não fazia sentido era que ela estava agora envolta por uma aura de luz, contrastando com a escuridão ao seu redor. Pai, eu não posso ir com você. As palavras dela cortavam como lâminas. O olhar dela estava vazio, distante. Apenas escolha. Escolha entre Clara e quem ela se tornou. A criança que se dizia Clara gritou, enquanto as outras crianças seguravam a verdadeira Clara, puxando-a para longe dela. Daniel começou a gritar. Não mais por Clara, mas por toda a situação. Deixem-na. Em paz, ele sentia o desespero se transformar em raiva. Mas em meio ao caos, ele percebeu algo. A voz de sua filha estava mudando. Seus olhos estavam escurecendo. Pai, eu sou quem eu sempre fui. Essa não sou eu. Clara gritou, o terror distorcendo a voz dela. Foi então que um frio gélido atravessou Daniel, como se algo em seu peito se quebrasse. E tudo se iluminou. Um brilho ofuscante surgiu de Clara, fazendo todos na sala retrocederem. Mas a verdadeira reviravolta estava por vir. O gerente, aterrorizado, começou a gritar. Não, não pode ser! A luz então revelou algo chocante. Um espelho estava instalado na parede ao fundo, e a imagem que estava refletida era ainda mais horripilante. Era Daniel, mas não como ele era, e sim como se fosse uma versão distorcida dele mesmo, envolto em sombras. Isso não é real. Ele percebeu, mas a verdade era inegável. Ele não era apenas o pai. Ele era um dos desaparecidos também. Ele começou a se lembrar, fragmentos de sua infância nas sombras. Do hotel. Eu? Você está errado! Daniel gritou. Mas a imagem no espelho sorria de volta para ele, com olhos famintos e sombrios. Você sempre foi parte disso, Daniel. Desde o início. A maldição também é sua. O chão tremeu ainda mais, e as crianças se dispersaram. A verdadeira Clara desaparecia sob as mãos das sombras. Não, Clara! Daniel gritou. Mas a verdade estava clara como a luz que o ofuscava. Nunca, eu não posso. Ele sentiu todo o ar sair de seus pulmões. Até onde tudo tinha chego. A luz se apagou novamente e um silêncio mortal ocupou o espaço. Ele tinha que decidir, seguir Clara e ser consumido pela escuridão, ou enfrentar o que verdadeiramente era, e salvar não apenas sua filha, mas a si mesmo. O futuro estava se desmanchando diante dele, e a verdadeira escolha estava apenas começando. De repente, tudo mudou. Um estrondo profundo reverberou nas paredes, fazendo o chão tremer sob seus pés. O espelho brilhou intensamente e, de repente, a superfície se quebrou como vidro. Frir, em todas as direções. No meio desse caos, uma figura emergiu, não uma sombra, mas uma mulher. Era sua mãe, mas não como ele lembrava. Ela estava mais jovem, bonita, mas havia um brilho sombrio em seus olhos. Você não pode escapar da verdade, Daniel. A voz dela cortou o ar. Você nunca soube quem eu realmente sou. Daniel estava atordoado. Mãe! As palavras saíram de sua boca como um sussurro. Ela se aproximou, uma expressão de dor e raiva se formando em seu rosto. Ao mesmo tempo, um tremor de reconhecimento passou por ele. Esse hotel, o que você fez? O ar ao redor deles parecia mudar, as sombras se agitando como se também quisessem ouvir. Eu fiz o que precisava ser feito para garantir que você nunca soubesse a verdade. Mas aqui estamos nós, Daniel. Ela gesticulou, e uma onda de energia negra reverberou ao redor. Este lugar não é uma prisão, é uma fonte de poder. Poder que me pertence. E você também faz parte disso. Daniel sentiu o chão desmoronar sob ele. Mas você me deixou. A dor e a confusão transbordavam.
Ele nunca imaginou que sua mãe poderia ser parte de algo tão sombrio. Ele estava prestes a perder Clara, mas agora ele era o herdeiro dessa mesma escuridão. Enquanto as palavras dela pairavam no ar, as crianças ao redor começaram a murmurar, formando um coro em uníssono. Você tem que decidir, Daniel, se tornar um deles ou lutar e ser consumido por nós. As crianças, agora reveladas como sombras do que uma vez foram, dançavam ao redor dele, rindo de forma cruel. Qual será a sua escolha? A verdade estava transcendendo a dor, e cada revelação parecia o fechar de um círculo que ele não queria estar. Tudo o que ele pensou que sabia se desmoronava. A figura da verdadeira Clara estava desaparecendo, e ele tinha que agir. Com todas as forças, ele olhou para sua mãe, agora quase irreconhecível, e gritou: Eu não sou você. Eu escolho a luz. Eu vou salvar Clara. Mas antes que pudesse avançar, uma onda de energia escura o atingiu, fazendo-o tropeçar. Ele sabia que a batalha estava apenas começando. O que aconteceria agora? A luta entre luz e escuridão estava prestes a revelar segredos ainda mais obscuros e relacionamentos desgastados. Daniel precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Daniel estava paralisado, olhando para a menina que afirmava ser Clara. Tudo ao seu redor se desvanecia. Ele sentia seu coração pulsando em seu peito, como um tambor apressado. Não, você não é ela! Ele gritava, mas as palavras estavam presas na garganta, misturadas com o medo e a confusão. O que estava acontecendo? As promessas de uma noite divertida agora desmoronavam sob o peso daquele mistério surpreendente. A criança que se dizia Clara recuou lentamente, como se algo invisível a puxasse. Ela está aqui. A vozinha ressoava, mas não era a voz de Clara. Era uma mistura de vozes, uma multidão de risadas e sussurros, ecos perdidos. E Daniel começava a entender que não era só a Fi. Seu lábio parecia dividido entre medo e satisfação. As regras não podem ser quebradas, Daniel. Você não entende. Ele sussurrou, o rosto pálido e tenso. Daniel olhou nos olhos do gerente, buscando respostas, mas encontrou apenas um abismo. O que você sabe sobre esse quarto? O que acontece lá dentro? Sua voz tremia, e ele notou que as paredes pareciam se fechar ao redor dele. As risadas da festa se tornaram ecos distantes. Às vezes, pessoas não voltam, e outras, elas simplesmente se tornam parte do hotel. A frase soou como um aviso funesto, e uma onda de desespero tomou conta de Daniel. Ele precisava agir, precisava da Clara de volta. O que está acontecendo realmente? Ele insistiu, mas as palavras pareciam dissolver-se no ar. E então, um som estrondoso cortou o silêncio. Uma pequena porta se abriu e um grupo de crianças saiu, vozes altas, risonhas. Mas algo nelas não era normal, uma vibração estranha que deixava Daniel em alerta. Era como se aquelas crianças estivessem em outro. Dançavam, pulavam, mas seus olhos pareciam vazios, refletindo uma escuridão que congelava o sangue dele. Daniel se virou para o grupo. Então, entre eles, reconheceu uma menina com cabelo cacheado e um vestido azul. Clara! Ele gritou novamente, a voz ecoando com uma mistura de esperança e desespero. Assim que ele deu um passo em direção a ela, uma sensação de náusea o acometeu. Um dos meninos mais próximos se virou e olhou para ele com olhos que não eram de criança. Você não devia estar aqui. A frase foi sussurrada com uma voz gélida que fez a pele de Daniel arrepiar. Quem são vocês? Ele perguntou assustado, mas uma vibe de superioridade emanava deles, como se soubessem algo que ele não sabia. Elas são nossas agora. Um deles disse,
apontando para a menina que se dizia Clara. As outras crianças começaram a se reunir ao redor dela, formando um círculo. Daniel sentiu o chão sob seus pés tremer. O gerente estava agora muito perto, com um sorriso de quem conhecia todos os segredos. Apenas as que não obedecem são levadas. Clara é uma delas. Você só está atrasando o inevitável. As palavras caíram pesadas como chumbo. O que ele queria dizer? O que significava aquilo? Clara, por favor, ele implorava, sentindo o desespero subir. Mas a menina apenas olhou para ele e o semblante mudou. Você devia ter me seguido antes, papai. O choque varreu Daniel. Aquela voz não soava familiar. Estava distorcida, como um eco de algo que ele queria esquecer. E o silêncio caiu de novo quando, do fundo do corredor, uma luz começou a piscar. A luz ficou mais forte e o ar pareceu ficar denso, quase palpável. Daniel olhou em volta, os rostos das crianças agora mudando, revelando algo mais. Não eram só crianças, eram sombras. Com um movimento rápido, ele se encolheu ao lado do gerente, e nesse instante, tudo pareceu congelar. Então, uma menina com aparência noturna surgiu das sombras. O olhar dela atravessou a sala como uma adaga. É hora de escolher. As palavras ecoaram. Sua sanidade entrar em colapso. Escolher? Ele perguntou, sentindo o chão balançar sob ele. E então, um grito cortou o ar por alguma razão ainda desconhecida. Não deixe ela voltar. Ninguém nunca volta. A frase soou como um trovão, carregada de um terror que gelou o sangue de Daniel. Quem é você? O que é esse lugar? Daniel gritou. A urgência em sua voz se intensificou. Ele não sabia de nada, mas uma coisa era clara. Ele estava no meio de algo muito maior do que ele imaginava, e suas escolhas poderiam moldar não apenas o destino de Clara, mas de todos ao seu redor. E então, no meio do tumulto, um grito cortante surgiu. Pai! Era a voz de Clara. Daniel virou-se na direção do som e viu Clara, ela mesma, retornando de um lugar obscuro nas sombras. O olhar dela era diferente, mais profundo e tão cheio de dor. Uma mistura de esperança e desespero tomou conta dele. Clara, ele estava paralisado. Mas o que não fazia sentido era que ela estava agora envolta por uma aura de luz, contrastando com a escuridão ao seu redor. Pai, eu não posso ir com você. As palavras dela cortavam como lâminas. O olhar dela estava vazio, distante. Apenas escolha entre Clara e quem ela se tornou. A criança que se dizia Clara gritou, enquanto as outras crianças seguravam a verdadeira Clara, puxando-a para longe dela. Daniel começou a gritar, não mais por Clara, mas por toda a situação. Deixem-na em paz. Ele sentia o desespero se transformar em raiva. Mas em meio ao caos, ele percebeu algo. A voz de sua filha estava mudando. Seus olhos estavam escurecendo. Pai, eu sou quem eu sempre fui. Essa não sou eu. Clara gritou, o terror distorcendo a voz dela. Foi então que um frio gélido atravessou Daniel, como se algo em seu peito se quebrasse. E tudo se iluminou. Um brilho ofuscante surgiu de Clara, fazendo todos na sala retrocederem. Mas a verdadeira reviravolta estava por vir. O gerente, aterrorizado, começou a gritar. Não, não pode. Então revelou algo chocante. Um espelho estava instalado na parede ao fundo, e a imagem que estava refletida era ainda mais horripilante. Era Daniel, mas não como ele era, e sim como se fosse uma versão distorcida dele mesmo, envolto em sombras. Isso não é real, ele percebeu, mas a verdade era inegável. Ele não era apenas o pai, ele era um dos desaparecidos também. Ele começou a se lembrar, fragmentos de sua infância nas sombras do hotel. Eu? Você está errado!
Daniel gritou, mas a imagem no espelho sorria de volta para ele, com olhos famintos e sombrios. Você sempre foi parte disso, Daniel. Desde o início, a maldição também é sua. O chão tremeu ainda mais, e as crianças se dispersaram. A verdadeira Clara desaparecia sob as mãos das sombras. Não, Clara! Daniel gritou, mas a verdade estava clara como a luz que o ofuscava. Nunca, eu não posso. Ele sentiu o pó do ar sair de seus pulmões, até onde tudo tinha chego. A luz se apagou novamente e um silêncio mortal ocupou o espaço. Ele tinha que decidir: seguir Clara e ser consumido pela escuridão ou enfrentar o que verdadeiramente era e salvar não apenas sua filha, mas a si mesmo. O futuro estava se desmanchando diante dele e a verdadeira escolha estava apenas começando. Mas antes que pudesse tomar qualquer atitude, um estalo cortante ecoou pela sala, como se algo estivesse se quebrando. E então, o que parecia ser Clara se transformou em uma sombra densa e maleável. A verdadeira Clara tinha desaparecido, e aquela coisa sorria de volta para Daniel, revelando uma boca cheia de dentes afiados. Você realmente acreditou que poderia me enganar, pai? A voz soou como um eco de sua própria mente, mas com um tom que congelou seu coração. Daniel se lembrou da história que a mãe contava sobre o hotel, sobre como as sombras podiam assumir formas familiares. Clara, eu não quero que você faça isso, ele implorou, sentindo o desespero aumentar. Mas a criaturinha que tomara o corpo de Clara começou a dança, como uma criança feliz. Mas havia algo profundamente errado, algo que Daniel não conseguia entender. Você sempre foi o escolhido, Daniel. Você trouxe isso para nós, e agora vai se juntar a nós na escuridão. A sombra pôs as mãos em seus ombros, e uma onda gelada passou por todo o seu corpo, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. Não, não pode ser! Ele sentiu o chão tremer, e a atmosfera ao redor começou a se comprimir. Ele olhou para o gerente, mas o homem estava simplesmente observando, um sorriso maligno no rosto. Você sempre soube? Daniel perguntou, horrorizado. O gerente, com um brilho de satisfação nos olhos, apenas balançou a cabeça. Não sou seu inimigo, Daniel. Sou apenas o guardião desse lugar. E você é um dos nossos agora. Daniel olhou novamente para a sombra que tomara o corpo de Clara, e em um momento de clareza, percebeu a verdade sombria. O que você fez a Clara? Ele gritou, mas a resposta que recebeu foi uma risada distante e cruel. Você não entende, Daniel. Clara é parte disso. E a menos que você escolha, ela vai se perder para sempre. O vazio se alastrou por ele, e cada partícula de esperança parecia se desfazer. Ele não tinha mais tempo. As escolhas a serem feitas estavam se esgotando, e em meio ao caos, um novo grito cortou o ar. Pai! Era Clara, mas não como antes. Era a verdadeira Clara, mas perdida, com um brilho de desespero em seus olhos. E agora, preso entre a luz e a escuridão, Daniel teve que decidir. Ele tinha que agir, boas sombras consumiriam tudo o que amava. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, quando Juliana e Rafael finalmente se encontraram na antiga praça do centro. O coração dela batia acelerado, não só pela corrida, mas pela incerteza do que estava por vir. As luzes da cidade começaram a piscar, como se estivessem tão nervosas quanto ela. Havia muita coisa em jogo. Eles haviam corrido contra o tempo e contra forças, que pareciam muito maiores que eles. Precisamos conversar, a voz de Rafael saiu entrelaçada com o barulho de um carro que passava. Ele parecia tenso, a expressão endurecida e as mãos tremendo levemente. Sei que tudo isso foi um caos, mas existe uma saída. Precisamos acabar com isso antes que seja tarde demais. Juliana sabia que o destino da cidade dependia daquela conversa.
As sombras que se aglomeravam ao redor deles eram mais do que apenas escuridão. Representavam os medos e as dúvidas que os dois carregavam. "O que você propõe?" ele perguntou, já antecipando o pior. As lembranças do que viveram juntos, todas aquelas risadas ao redor da mesa da cozinha dele, estavam sendo ofuscadas por um tormento iminente. "Estamos juntos nessa, não é? Podemos encontrar um jeito de reverter tudo. Me dê sua mão, Rafael." Fechou os olhos por um momento, desejando que tudo fizesse sentido, e enquanto seu olhar buscava o dele, algo se quebrou no silêncio. Era a sirene da polícia ecoando ao longe. Tão palpável que quase podia tocar. Ela respirou fundo e continuou. "Nós precisamos da força do povo. Se todos se unirem, podemos restaurar a paz." Ao fundo, algumas pessoas começaram a se reunir, curiosas com a movimentação. Cada rosto trazia uma expectativa, um misto de dúvida e esperança. Uma jovem interrompeu o momento. "Vocês estão certos. Se todos se juntarem, podemos mudar isso. O que precisamos fazer?" A determinação nos olhos dela era contagiante. Juliana e Rafael trocaram um olhar que dizia tudo. Não estavam sozinhos nessa luta. Com um aceno de cabeça, cada um pegou um punho de papel em branco e começaram a escrever juntos ideias, caminhando para a multidão que estava se formando. E assim, uma nova esperança nasceu. Como se um feixe de luz atravessasse as nuvens. As pessoas começaram a se agitar. Vamos lutar!" Uma onda de energia percorreu a praça, e em questão de minutos, eles estavam todos prontos para se unir. Juliana viu o brilho nos olhos de Rafael e sentiu seu peito. Mas antes que pudessem celebrar, um grito permeou o ar gelado da noite. "Cuidado!" No último instante, uma figura saiu das sombras. Era alguém do passado deles. Alguém que eles nunca esperavam ver novamente. O choque nos rostos de Juliana e Rafael deixou claro que novos desafios estariam a caminho. Não havia como voltar atrás. A luta por um futuro melhor tinha apenas começado. Assim, enquanto a multidão se unia, a história estava prestes a tomar um rumo que nem sequer poderiam imaginar. E agora, não perca tempo. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Aperte o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a impor.